E aí pessoal, João Libravera aqui. Então, no episódio de hoje a gente vai estar falando aí sobre um planetinha muito especial. Um planeta aí que traz romance, sensualidade, traz arte, traz música, traz beleza, traz toda essa parte estética que é a Vênus. Então, a gente vai estar discutindo aí alguns aspectos desse planeta, que ele é um astro aí que influencia bastante a gente, né, porque é um planeta pessoal, então vai estar mudando algumas partes da nossa personalidade, né, da forma como a gente lida com muitas coisas que a gente vai falar no episódio de hoje. E eu, um libriano, que tem a Vênus em Libra, a minha Vênus é em Libra 0 graus, gente, então assim, eu sou um caos que quer se relacionar, um caos que quer harmonia entre todas as pessoas e entre o seu eu individual de cada um. Então é uma coisa muito louca, mas também me traz um senso de consciência, né, sobre o meu sex appeal, a minha estética, o meu pensamento crítico, né. A Vênus também vai falar muito sobre diplomacia, né, esse astro. Então existe assim muitas coisas que são, eu vejo que a Vênus ela tem um lado muito mais positivo do que negativo, assim, né? Se a gente for falar só do astro e das características, claro que lembrando que tudo é dual, né? Não estou falando que ela é muito boa em todos os casos, né? Porque se a gente for pegar aí uma Vênus com uma quadratura em Urano, uma Vênus com quadratura em Saturno, a gente pode ver uma pessoa aí que se esconde um pouco, né? Que tem um pouco de vergonha de se mostrar, tem vergonha de mostrar o seu lado mais bonito, né? A forma como ela acha as coisas românticas, ou enfim, a forma como ela se relaciona com o prazer, né? Porque a Vênus, no final das contas, ela vai falar muito sobre prazer. É um astro que vai sempre trazer pra gente no mapa astral um ponto onde a gente vai estar vendo beleza naquilo. É um ponto onde eu geralmente, quando eu leio o mapa de alguém e eu olho a Vênus da pessoa, é como se na casa que aquela Vênus está, naquele signo independente, ali existe a forma como aquela pessoa ela é percebida, uma energia que é atraente, né? E é até engraçado falar isso, porque é a Vênus que deixa os feios bonitos, né? Que às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa é feia e tal, não sei o quê. Mas na verdade a Vênus, ela tem uma Vênus, né? Toda pessoa tem uma Vênus, que é o lugar de beleza, o lugar de estética, é o lugar de sexualidade, de sensualidade, de charme, é uma coisa assim magnética. Toda pessoa tem isso em alguma determinada coisa que ela faz, uma determinada área que ela se apresenta, né? Então é um astro que eu acho assim, ele é engraçado, mas é legal a gente pensar assim como esse astro influencia a gente, né? Outra coisa também que dá pra gente falar sobre a Vênus é que ela é muito social, né? A gente já trouxe algumas definições de como ela é, mas ela é um astro muito social. Ela tem facilidade, não significa que ela vai se mostrar e ser social a todo momento, mas ela tem uma habilidade inata dela. Ela é muito culta, né? Então as pessoas veem a Vênus por exemplo, a gente também, quando a gente fala de ver a Vênus, o que eu tô falando? Eu tô falando de quando a pessoa tem a Vênus na casa 1, a pessoa tem uma Vênus na casa 10, na casa 11, na casa 7, na casa 5, na casa 3, né? Que daí seria já uma beleza que iria se expressar em forma de pensamento, em forma de ideia, em forma de troca verbal, em troca de manuscritos, enfim. Tudo depende de como essa Vênus está. Então, assim, se você tem a Vênus, como eu falei, vou repetir mais uma vez. Se você tem a Vênus na 1, na 3, na 5, na 7, na 10, na 11 e até mesmo na 12, tá? As pessoas elas vão te enxergar como alguém que tem essa beleza, que tem essa harmonia, que tem... É como se você tem uma Vênus bem posicionada no seu mapa, as pessoas vão te enxergar como alguém que lê livros, como alguém que está antenado na música, como alguém que tem um dom. É muito engraçado, né, ver, porque muitos librianos têm
Por que eu falo librianos, gente? Agora, isso quase foi uma fala errada, mas na verdade não foi uma fala errada. Porque ainda não expliquei que a Vênus, ela tem domicílios, e os domicílios da Vênus é em Libra e em Touro. Então, se você pegar esses dois signos, eles têm muito em comum, né? Libra e Touro. Então, se a gente tem, por exemplo, uma Vênus em Touro, a gente vai ter uma pessoa que valoriza muito uma estabilidade, uma pessoa que ela vai ser mais apegada. Ela vai ser mais apegada ao seu parceiro, à sua família, aos seus amigos, ao seu grupo de amigos, aos seus eventos sociais. Ela vai ser mais apegada a isso. Ela gosta de estar ali no meio. Então ela tem um senso de materialização mais forte, essa Vênus em Touro. Em todos os sentidos, ela é mais materializada mesmo. É exatamente essa palavra. E se a gente for pegar, por exemplo, uma Vênus em Libra, é uma Vênus que já vai estar falando sobre uma energia muito mais etérea, uma energia muito mais de gentileza. Ela vai entender algumas coisas, ela vai se sentir meio envergonhada. Já uma Vênus em Touro, eu sinto assim que ela não tem muito uma vergonha de se mostrar. É realmente um lugar, a Vênus em Touro, ela traz mais exposição do que uma Vênus em Libra. Então, mas assim também que a Vênus em Libra, ela traz um pouco mais de atração magnética mesmo entre você e as outras pessoas. Então, como eu falei, cada aspecto é um aspecto, né? Tudo depende de como ele está posicionado no seu mapa natal. Então, como eu disse, é muita facilidade em conseguir socializar. Ela é culta, diplomática, confortável, né? A Vênus, como eu falei, tem o domicílio dela em Libra em Touro. Ela vai puxar um conforto, um aspecto de conforto muito grande, que vai juntar o corpo e a mente, né? E engraçado que se a gente for parar para pensar, que a Vênus, ela busca esse conforto da mente e do corpo, quase que como se eles fossem uma coisa. Não estou falando que são ou que não são, eu estou só falando mesmo. A gente para pra pensar que o feminino, ele funciona realmente a partir do coração, na sua natureza. Porque você vai estar basicamente deixando o seu corpo confortável, né? E aí que a gente pode usar a simbologia de touro. Então a gente deixa o corpo /touro confortável e a gente deixa a mente confortável e harmônica, que é Libra. Então a Vênus, ela traz esses dois aspectos desses dois signos que faz ela ser um astro feminino, que faz ela ser um astro que vai trazer magnetismo. Então é super interessante a gente entender esse lado, que ele é muito benéfico da Vênus, né? Que claro que tem o dark side dela, tem o lado dela que é mais obscuro, que tem algumas red flags assim que podem apresentar, independendo da Vênus, de onde ela está, se está quadrando, se está opondo. Então assim, depende muito, mas a questão principal aqui é a gente entender como a nossa Vênus, ela traz pra gente diferentes níveis de autoestima. Porque não é porque tu tem uma Vênus na casa 7 que significa que tu vai achar todas as pessoas bonitas, ou que tu vai enxergar a beleza interior de cada um, que tu vai ter senso. Não significa isso, porque existem, como eu falei, os aspectos. Então, entender a nossa Vênus é entender o quê? É entender como que a gente pode cultivar aquilo, porque aquilo é como se fosse o aspecto estético do nosso mapa. Vênus é exatamente o astro pessoal que vai falar sobre estética, vai falar também sobre o corpo, né? Então, a gente tem que entender onde que ela tá. Daí tu vai me perguntar, João, ok, tu já explicou o que é a Vênus, né? Já são aí 10 minutos que tu tá explicando o que é a Vênus, as características dela. Eu já entendi que ela é um astro que a base é o romance, é a arte, é a música, é o amor, é o charme, é a estética. Já entendi isso. Mas como que eu vou olhar pro meu mapa e eu vou achar essa Vênus e eu vou saber o que ela tá querendo me falar? Porque assim, gente, eu vejo que a Vênus, ela é como se fosse realmente uma divindade feminina, onde o objetivo dela é fazer você apreciar a sua matéria, né? O que você tem de físico,
primeiro o corpo, depois o seu ambiente em volta, e ela também faz você se sentir confortável naquele aspecto. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Vênus na casa 1 é uma pessoa que provavelmente é muito bonita. Provavelmente ela tem um nariz fino, provavelmente ela tem traços e curvas mais acentuadas, independente de como isso seja para você na sua cabeça imaginando isso agora. Mas é uma coisa que vem muito da estética. Então uma pessoa que tem Vênus na casa 1, e por exemplo, vamos dizer que a casa 1 dela é em Gêmeos, ela tem um ascendente em Gêmeos, e ela tem uma Vênus ali no ascendente. Significa que as pessoas vão ver ela como alguém muito inteligente, as pessoas vão se sentir atraídas por ela, porque ela tem um intelecto atraente, ela fala de uma forma atraente, ela tem ideias engraçadas, porque a Vênus também é engraçada, ela tem ideias meio dramatúrgicas, que são legais, que são diferentes, que são artísticas, e tudo isso vai fazer parte da Vênus na casa 1, por exemplo, né? Que é esse exemplo que eu estou dando. Então, isso vai ficar muito escancarado na forma como a pessoa é naturalmente. Ela não vai estar sendo alguém linda. Tipo assim, eu tenho Vênus na casa 1, então assim, eu tô sempre dando um lacre, eu tô sempre, né, jogando pinta. Não é nesse sentido, aqui é mais natural ainda, porque o ascendente, ao mesmo tempo que ele é uma coisa que a gente tem que construir, e esse construir é o que a gente está fazendo agora aqui nesse podcast, é construir algumas visões que depois elas se internalizam com a gente. No ascendente é tudo um pouco mais inconsciente até, né? Porque a casa 12 e depois a gente volta já para a casa 1. Então o inconsciente joga um papel aí muito grande na nossa psique, isso já é estudo, é fato. Então na astrologia não deixa de ser diferente. Então a pessoa que tem a Vênus na casa 1 é uma pessoa que é naturalmente bonita, que ela tem essa pessoa também pode ser muito inclinada a fazer algum tipo de arte cênica, fazer teatro, fazer algum tipo de stand-up, fazer algum tipo de desfile, né? Então pessoas com Vênus na 1, daria para falar assim, não generalizando, mas uma Vênus não bem aspectada e tudo mais, num signo também que não seja tão queda de Vênus, a pessoa pode ser ali uma possível modelo, uma possível pessoa que vai trabalhar com a sua imagem, porque existe uma atração forte dentro do ascendente dela. Então, é uma característica aí de uma Vênus na 1, né? E eu gosto de falar de astros pelas casas, né? Porque eu acho que isso faz mais sentido do que a gente vir falar de astro em signo, né? Porque na leitura de mapa a gente geralmente sempre vai ler, geralmente não, né? A gente sempre vai ler esse aspecto de quadraturas, de oposição, de trígonos, de sextil, e tudo isso vai estar relacionando uma casa com a outra, né? Então, a gente entender o que a Vênus faz e saber objetivamente o que ela vai fazer no nosso mapa é mais interessante do que a gente saber o que a Vênus faz em cada signo, entendeu? Então, uma Vênus a priori é uma Vênus bem aspectada, traz beleza, né? Traz um autocuidado muito grande, um senso de autocuidado, assim. A pessoa, talvez ela não seja a pessoa mais charmosa e mais emperiquetada, mas tu sabe que ela se cuida, fica visível, né? Com a Vênus na 1. Se a gente for pegar uma Vênus na 2, que vai ser a casa que vai falar de valores, vai falar de dinheiro, vai falar de valores pessoais, né? O que eu acho válido, por exemplo, gastar o meu dinheiro com, ou o que eu acho válido sobre uma pessoa fazer tal ato, tipo, qual que é o meu julgamento, qual que são meus valores e meus julgamentos, assim, falo bastante sobre valores em geral, né? Não só o valor financeiro. Então uma Vênus ali vai trazer provavelmente um certo tipo de karma, no sentido bom, um karma positivo aí na vida financeira, né? Vai trazer provavelmente uma pessoa realmente muito culta. Então a gente vai entendendo que aquelas características que eu comentei sobre a Vênus no começo, elas vão sendo um pouco mais fortes em cada casa, dependendo do signo, elas também vão puxar para mais um lado da Vênus. Então, uma Vênus na casa 2, como eu estava falando, vai ser uma pessoa muito culta, provavelmente muito diplomática,
uma pessoa que vai ter uma elegância, que ela vai frequentar bons lugares, que ela provavelmente vai ter alguém na vida dela que vai realmente dar um apoio financeiro, né? Daí a gente pode entrar em aspectos, né? No caso, uma Vênus retrógrada na 2 já não é tão interessante. Vai estar trazendo uma certa revisão, talvez traga aí algum tipo de relacionamento que acaba te extorquindo, que acaba roubando alguma coisa de você, que acaba te denegrindo de alguma forma. Então, se for Vênus retrógrada, a gente já tem que ficar um pouco de olho aberto, né? Mas, em geral, uma Vênus na 2, na casa do dinheiro, é muito positiva, assim, é um apoio mesmo que você tem. Você vai receber dinheiro com mais facilidade, você vai conhecer as pessoas que vão te dar um emprego. Então, assim, é um aspecto bem legal que se você trabalhar ali direitinho, como todo aspecto, né? Porque nada é garantido, assim. Não é porque eu tenho uma Vênus na 2, por exemplo, ou que eu tenho uma Vênus na 8, né? Que a 8 é uma Vênus na 8, que é a casa das crises, é a casa do dinheiro dos outros. Então, não é porque eu tenho esse aspecto que eu vou ter dinheiro, que a minha vida financeira vai fluir bem. Porque tudo depende do como eu vou trabalhar essa Vênus, né? Porque, como eu falei, tudo tem um outro lado, né? E depois eu vou comentar um pouco mais sobre os aspectos mais negativos, e se eu for lembrando aqui eu também vou falar, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo já aqui, que uma Vênus na 2 mal aspectada ou mal trabalhada vai trazer uma pessoa que vai gastar demais, é uma pessoa que vai abusar, ela vai exagerar, ela vai se passar no cartão de crédito, ela vai comprar coisa demais na lojinha, ela vai comprar coisa demais no mercado, ela vai ter gastos excessivos com a beleza, com saídas, né? Porque a Vênus gosta de sair, a Vênus é muito social, a Vênus ela é noturna, né? Não sei, quando eu penso em Vênus eu imagino uma coisa, lua cheia, uma vibe romântica, sexo. Então, assim, a pessoa que tem uma Vênus na 2, se não trabalhar bem o aspecto, se não ter o autoconhecimento do mapa, vai estar gastando demais e não vai saber o que está acontecendo. Não vai estar valorizando o dinheiro e vai ficar pensando, nossa, mas eu faço dinheiro, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo administrar ele, o que está acontecendo? E daí a gente vem para um aspecto negativo da Vênus, que é a não valorização, né? Esse desequilíbrio da balança. Também é um aspecto, essa coisa de se sentir injustiçada. A Vênus não gosta de se sentir injustiçada. Então é um ponto aí que a gente pode também prestar atenção, né? E tá, vamos ver uma Vênus na 3. Agora a Vênus na casa 3 falaria, como eu disse antes, sobre um aspecto intelectual, né? As pessoas gostam da forma como você fala, é um jeito amoroso, né? É um jeito carinhoso de tu conseguir falar com as pessoas, expressar tuas ideias. Tu fala de uma forma muito única. Provavelmente a tua voz tem alguma característica nela que é atraente para as pessoas, tem um charme, ou ela é muito grossa, ou uma voz fina, uma voz bem equilibrada, ou você tem uma risada legal. Enfim, traz toda essa conotação, né? A Vênus na 3. Então, como eu falei, os aspectos negativos eles continuam sendo os mesmos e eles vão se traduzindo, né? De acordo com o que a gente está lendo. Então, uma Vênus na 3 que a pessoa não entende muito bem. A pessoa, por exemplo, não acha legal a forma como ela fala. Então, vai ter questões de uma pessoa com Vênus na 3 que vai, por exemplo, as pessoas vão humilhar ela e ela não vai conseguir falar a própria verdade. Ou vai aparecer pessoas na vida dela que vão dizer que a voz dela é feia. Porque assim, gente, a gente lê astrologia não implica que tipo a gente está lendo uma coisa perfeita, que tipo assim, é a vida perfeita, é a frequência perfeita, é o mapa perfeito, a revolução solar perfeita. Tipo, não, é uma realidade, entendeu? Se tu tem, por exemplo, uma Vênus mal aspectada, uma Vênus quadrada, uma Vênus que está oposta a algum planeta aí, ela provavelmente
vai encontrar gente que vai reforçar essa lição nela, que é de ela aceitar a voz dela, que ela vê a beleza que a própria voz tem. Então, pessoas que têm Vênus na 3, gente, são possíveis cantores, né? Pessoas que trabalham com a voz, locutores, pessoas que vão de alguma forma trabalhar com mídias digitais, pessoas que vão usar a própria voz para expressar alguma coisa. Então, entendem como cada aspecto ele já pressupõe que tu vai ter um desafio para conseguir chegar em Júpiter, né? Porque assim, gente, a gente tem que sempre lembrar que pra gente chegar em Júpiter, a gente tem que passar por Saturno. E Saturno, ele é foda. Saturno, ele bota limite. Saturno, ele vai jogar na tua cara. Às vezes que tu não foi disciplinado. Às vezes que tu não foi fiel à tua palavra. Às vezes que tu realmente foi um mau filho, né? Falando assim em termos simbológicos. Ele vai te julgar. Só que no momento que tu aprender a lição de Saturno, e tu vai saber quando tu aprendeu ela, porque é uma coisa que fica realmente como uma lição que demorou tempo pra cair a ficha, e daí quando cai tu percebe que não tem mais como desver. E nesse momento vai ser o momento que Júpiter começa a atuar com as bênçãos, né? O grande benfeitor, que vai até trazer questões de exagero aí na sua própria energia, né? Então assim, a gente precisa aí passar por alguns desafios que vão ser vários, né? No mapa agora a gente está lendo um aspecto apenas, a gente já está vendo a dimensão, né, que tem. A gente vê todo esse espectro, né, que a Vênus tem, por exemplo. A gente está aqui falando de algumas casas, e como eu falei, cada casa sempre vai pressupor um problema. Então, por exemplo, vamos para a próxima. Uma Vênus na casa 4, na casa da família, na casa das origens. Aqui, gente, provavelmente é uma pessoa que tem uma boa família. Provavelmente é uma pessoa que tem uma família culta. E aqui não é no sentido de... Lembrem que eu não estou falando assim, o que é certo e o que é errado. Isso é uma coisa muito individual que eu não poderia colocar a minha... Tipo assim, ó, gente, isso, uma Vênus na 4 é uma família boa. Não. Mas provavelmente vai ser uma pessoa que tem uma família que apoia, ou que é uma... E se não for uma família que apoia, vai ser uma família que vai pagar os estudos, que vai pagar um aluguel para a pessoa ir morar sozinha. Então vai ter um pequeno bônus ali, um sentido amoroso mesmo, por mais que possa ser materialista, tá? Que nem eu dei esses exemplos. Uma Vênus na 4 pode ser também uma pessoa que tem uma mãe muito amorosa, uma mãe que cuida muito, que ensinou uma questão de autocuidado, né? Uma família que ensinou. Eu falo da mãe porque a casa 4, assim, eu vejo que é muito feminina também. É uma casa que, né, fala sobre raízes. Eu não sei, eu sinto uma energia bem feminina da casa 4. Então, vai ser uma pessoa que talvez tenha realmente uma família que apoia, que ame, que ensine como se portar, como ser diplomática. Então, assim, seria uma família de margarina, assim, uma Vênus na 4, né? Se, claro, gente, se não estivesse fazendo aspectos ruins, eu poderia me aprofundar nos aspectos, mas aí o podcast ia ficar com, sei lá, 5 horas. Mas, como eu falei, a priori, Vênus na 4 é um bom posicionamento também. Apesar de eu não ter citado antes, né? Porque a gente está falando sobre beleza física e charme, mas uma Vênus na 4 geralmente é bom, né? É um bom posicionamento. Uma Vênus na 5 é um bom posicionamento também, bem na casa das paixões, na casa dos hobbies, né? Que é muito sobre a Vênus, né? Porque ela fala sobre artes cênicas, música. Ela é muito intuitiva. A Vênus é muito intuitiva, ela é muito criativa. Ela cria melodias, ela cantarola, ela fica... Então, ela é muito tranquila nesse sentido. E uma Vênus na 5 vai trazer, com certeza, muitos hobbies. Uma pessoa que vai tocar flauta, que vai tocar piano, que vai cantar,
que quando era pequena fez aula de teatro, fez aula de balé, que vai nadar, que vai escalar montanha. Enfim, uma Vênus muito confortável na 5, né? Se a gente for falar desse aspecto indireto de uma Vênus na casa 5, é uma pessoa que vai ter uma criatividade bem aflorada, né? Mas, como eu falei, um dos aspectos negativos aí da Vênus é o excesso, né? É o desequilíbrio. Então, pode ser uma Vênus na 5 também é uma pessoa aí que gasta demais, que começou a fazer um hobby e já gastou 5 mil reais naquele hobby, porque sim, porque ela gosta. Então, tem esses aspectos que são mais complicados, assim, de questão de abuso, né, de people pleasing. A casa 5 também é uma casa que fala sobre os filhos, né. Então, assim, uma Vênus na 5 é uma mãe coruja, é um pai coruja, é uma pessoa que ama muito, que protege muito, que vai ensinar de verdade, vai ensinar como ser educada, como ser polida, como ser bonita, né. Aqui a Vênus na 5 é uma mãe que vai te ensinar como que você tem que cuidar do seu cabelo, como você tem que cuidar da sua pele, entendeu? Então vai falar sobre coisas que vão trazer um senso de diversão, né? Uma Vênus na 5 gosta muito de sair, gosta muito de estar no parque, de ir numa balada, de ir numa festa, de ir num bar. Agora uma Vênus na 6, que é a casa da rotina diária, né, que eu chamo, é uma casa que vai falar sobre o nosso dia a dia, o trabalho que a gente faz todo dia, as coisas que a gente faz todo dia, e. Uma Vênus ali vai trazer uma pessoa que vai precisar desenvolver uma autoestima. É uma pessoa que pode ter uma autoestima um pouco abalada, né? E como eu falei antes, vou repetir mais uma vez. Última vez que eu vou falar isso. Tudo depende do aspecto, né? Mas, em geral, uma Vênus na 6 é uma Vênus que vai falar sobre construção de autoestima, vai falar sobre uma pessoa que, às vezes, foi muito zoada, né? Sofreu bullying na escola, que é uma atividade do dia a dia, no trabalho, no grupo da igreja, sei lá, em qualquer lugar. Mas vai trazer esse tom de, poxa, eu preciso ver isso, eu preciso trabalhar isso, eu preciso começar a me cuidar mais, eu preciso entender mais o que eu estou sentindo em geral. Uma Vênus na 7 é uma pessoa que, assim, é uma Vênus muito bonita, que vai falar sobre um amor, um romance muito grande, né? Vênus na 7 basicamente vai estar falando que você vai viver um filme de paixões. Você vai conhecer pessoas que vão fazer você se sentir muito bem e que vão trazer um tom de romance para sua vida mesmo. Mas a Vênus, ela é uma pessoa muito people pleaser. Ela gosta de agradar os outros porque ela se sente bem quando o outro está bem, né? Lembram que o domicílio de Vênus é Libra e Touro. Libra adora ver o outro bem. Libra ama ver o outro bem. É tipo como se ele realmente estivesse bem vendo o outro estar confortável. Ou quando o outro faz um elogio, fala que tá gostoso o clima, a vibe. Libra adora isso. Então tem que lembrar que a Vênus também incorpora um pouco dessa energia. Então a pessoa que tem Vênus na 7 pode sofrer uma dependência emocional. Pode atrair parceiros que façam ela se desequilibrar. Pode atrair parceiros que vão testar a autoestima dela, né? Porque no relacionamento normal, gente, sem falar de planeta, sem falar de nada que é teórico, a gente já tem provações em relação à nossa autoestima, em relação à nossa vida pessoal, ao nosso trabalho, ao nosso caráter, né? Quando a gente está numa relação. Imagina tu ter uma Vênus ali, né? Tem um lado positivo, óbvio. O charme que você tem com uma Vênus na 7 é tipo grande. Você tem um molho, tá ligado? Se você tem a Vênus na 7, você tem um molho. Só que pode trazer dependência emocional, pode trazer esse senso que você tem que estar sempre namorando. Você não pode ficar um tempo solteira, você tem que estar sempre namorando. Você sai de um relacionamento e engata no outro. E daí fica nessa, e no final das contas você descobre que você é o outro.
e que você também precisa se tratar bem, né? Então fica aí o tapa na cara para quem tem a Vênus na 7. Vamos lá para a próxima casa, Vênus na 8. É uma Vênus, como eu falei antes, vai falar sobre o dinheiro dos outros, vai falar sobre herança, sobre crises, fala sobre morte também. Então uma Vênus na 8, assim, é uma pessoa que vai receber heranças, provavelmente ela vai ter uma certa vantagem financeira ou uma certa vantagem em momentos de crise. Vou dar um exemplo, tá? No momento que você tá ali, a pessoa tem Vênus na 8, né? Ela tá lá tendo uma crise financeira, o emprego dela já não tá dando mais certo, ela não sabe o que fazer e do nada aparece uma mulher, aparece um anjo da guarda e traz uma solução para ela. Porque ela foi desafiada. Porque uma Vênus na 8, assim, eu não digo, se a gente fosse comparar num sentido de energia, uma Vênus na 8 seria como se fosse uma Vênus em Touro um pouco mais fechada, um pouco mais reservada. Então, é uma pessoa que vai ser bastante provada, assim, vai precisar de provações, e ela vai ter essa vantagem, como eu falei, só que é uma vantagem que ela vai ser equilibrada com desafios. Esse desafio aqui também com a Vênus na 8 pode ser a perda de um ente querido e consequentemente o sofrimento e todo o processo de luto, né? Perder principalmente uma mãe, uma avó, aqui quando vem esse aspecto pode ter esse tom um pouco sei lá, de mortalidade, não sei explicar muito bem, mas é um sentimento de reconstrução que você tem após perder alguma coisa, né? E tudo, como eu falei, gente, cada aspecto tem o seu desafio. Esse é o desafio para que no final das contas você possa o quê? Estar confortável, fazer do seu sofrimento passado uma forma de se embelezar, uma forma de criar sex appeal, uma forma de ter mais pensamento crítico, de transformar em arte, transformar em música, em vídeo, o que você sentiu, o que você passou, né? Muito criativa, lembrando que a Vênus, ela é muito criativa. Ela consegue se expressar bem nessa forma, então ela não é um aspecto tão bom essa Vênus na 8 assim. É bom porque tu tem uma certa vantagem, um certo conforto com o dinheiro dos outros, né? Independente do que isso seja, gente, se vai ser um dinheiro que vai sair de um divórcio, se vai ser um dinheiro de herança, se vai ser um dinheiro que você ganha na loteria, independente. Vai trazer um aspecto de sorte, um aspecto de pensamento crítico em geral em relação a essa área. Uma Vênus na 9. Ixi, essa Vênus na 9 aqui, gente, é uma casa que fala sobre professores, filosofia, grandes jornadas. Eu sempre gosto de usar a analogia quando a gente fala da 9, que é uma analogia que eu aprendi com a minha vida. E eu vou explicar para vocês aqui agora. A casa 9 é como se você tivesse trilhado um caminho, realmente, desde a casa 1, lá do ascendente, até a casa 9. E você junta uma bagagem desde essa casa 1. Você junta toda uma história de vida, as coisas que você acha bom, que você acha legal, e você pega uma corda e amarra tudo isso. Então a casa 9 pra mim é isso, é você pegar a corda e você amarrar tudo que você vem construindo, e disso você vai tirar um suco, uma lição, né, uma substância de todo aquele apunhado de coisas que você viveu e amarrou agora na casa 9. Então, uma Vênus aqui vai falar sobre processos profundos de autoestima, processos profundos com a própria sexualidade, com a própria filosofia interna, com a própria arte. Vai ser, para quem é artista e tem uma Vênus na 9, vai estar falando sobre um processo de você entender que não é sobre o final, mas é sobre o caminho. E isso parece tão blasé, né? Tipo, tão clichê falar assim, mas não é no sentido de você saber que é o caminho, porque independente do que você faça na sua vida, é sobre o caminho, não é sobre a chegada. Mas a Vênus aqui vai trazer um tom
mais pessoal ainda para isso. Vai trazer um tema de realmente da vergonha, da beleza interna, da beleza do teu corpo, de todos esses aspectos que são mais, que vão falar mais sobre beleza mesmo. Então, uma Vênus na 9 é realmente uma montanha russa de aprendizados com a autoestima, como eu falei antes, com a sexualidade. Vai ser um aprendizado de você parar de só amar o outro, de fazer as coisas pelo outro, de achar o outro lindo e você não olhar pra você mesmo. E você vai tomar na cara se você não fizer isso, entendeu? Então é uma área assim bem auspiciosa para Vênus, porque aqui ela fica meio desconfortável. Ela não fica desconfortável, mas ela fica tipo meio, ok, gente, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu preciso de mais tempo pra conseguir tirar a lição das coisas que eu passei e que eu tô passando. Então ela meio que apressa um pouco nosso senso de beleza. E por isso que a gente acaba às vezes passando por processos de autoestima quando ela tá na 9. Porque é como se desse uma acelerada no ritmo da Vênus, né? Uma Vênus na 10. Essa aqui é a Vênus que acho que é o sonho de todo mundo, né? A Vênus na 10, que é o meio do céu, vai falar sobre a nossa carreira, nossa imagem pública, como a gente é percebido, né, pelos outros, como o nosso trabalho é percebido. Então, vai trazer realmente uma aura de tipo assim, cara, você sabe o que você está fazendo, tipo, vai atrair muitas pessoas, tá? Você vai conhecer muitas pessoas. Não significa que você vai ser amigo de muitas pessoas, mas você vai conhecer muitas pessoas e você vai construir uma boa rede de network durante a vida. Então, lembrem que tudo que eu estou falando aqui é um aspecto que existe no polo bom e no polo ruim. Então, você tem que analisar na sua vida se você está vivendo isso no polo bom ou no polo ruim. E ajustando, né? Esse é o meu trabalho aqui com a astrologia. Então, uma Vênus na 10 vai trazer um reconhecimento natural, tá? Tipo, você vai ser aquela pessoa que conhece vários grupos de amigos. Você vai ser aquela pessoa que vai postar uma coisa e vai viralizar. Então, é realmente uma Vênus bem aspectada e que vai falar sobre sucesso em geral. Ela vai sobre admiração, sobre reconhecimento, tá? Vênus na 10 é sobre reconhecimento. E como reconhecimento é bom quando ele existe, ele é mal quando ele não existe, né? Na nossa sociedade atual. Então aqui, uma Vênus na 10 que às vezes está mal aspectada, ou ela está fazendo uma oposição com a Lua, por exemplo, ou uma oposição com Júpiter, talvez, uma quadratura com Júpiter na 10, vai trazer algumas dificuldades, né, de você conseguir expor esse seu lado social, esse seu lado que é bonito, apesar de ser uma coisa natural para você. Pode ter algumas crises aí de autoestima no meio do caminho, de tipo, mais relacionadas à carreira, né? Então, eu tenho uma Vênus na 10 e eu sinto que eu não sou capaz de lidar com o próximo cargo que eu tenho. Ok, você está passando por um processo de Vênus na 10. E se você... Isso, gente, se vocês pararem pra pensar, isso que eu acabei de falar é uma coisa que é bom. Porque imagina se você nasceu com a sua Vênus na 10, né? Só que hoje em dia você está passando por um processo que não é de autoestima, é um processo financeiro, de controle financeiro. Apesar de que Vênus também fala disso, mas eu estou usando o exemplo aqui de outro aspecto. Se eu tô passando por uma coisa que não é o que está no meu mapa natal, significa que eu estou vivendo outro processo astrológico que vai também ser explicado a partir de uma leitura, ok? Só que se você tem a Vênus na 10, está tendo problema de autoestima, é quase que um fato que aquilo vai desencadear um sentido de conforto mais pra frente, e que é óbvio. Tipo, o que as pessoas precisam entender sobre a astrologia é que tudo é óbvio. Tipo, nada... e quando eu falo isso, eu acho que muitas pessoas da astrologia podem ficar bravas comigo, alguma coisa assim, mas a questão é que tudo é óbvio. Porque tudo existe o bom e o ruim. Tudo tem os dois polos, né?
Então, uma Vênus na 10 é muito boa para ter reconhecimento? Sim. É muito boa para ser digital influencer? Sim. É muito boa para ser uma artista, uma cantora, um musicista? Sim. É uma pessoa que vai ter problema de autoestima e não vai se achar digna? Sim. É uma pessoa que vai se sentir frustrada e vai ter vingança? Sim. Vocês estão entendendo como são coisas óbvias porque elas coexistem ao mesmo tempo? A gente só vai afinando a nossa percepção e a nossa frequência para poder viver o aspecto que é melhor pra gente, que a gente prefere viver de acordo com essa nossa natureza. Então é interessante deixar isso bem claro, né? Agora, uma Vênus na 11. A Vênus na 11 vai trazer um reconhecimento social. Tá, João, mas a Vênus na 10 já não estava me dando reconhecimento social? Sim, ela estava. Mas isso te influenciava muito mais no sentido vocacional. Isso te abria portas num sentido de tu ir lá conseguir alguma coisa, uma vaga, um posicionamento, você ficar top 1 de algum ranking, você criar conteúdo para a internet, você trabalhar com a sua arte, você abrir a sua agência. Já na 11 vai ser um sentido mais de comunicação, vai ser um sentido de mais de harmonia social, vai ser um sentido de você tem um interesse maior em criar conexões. E é interessante, na verdade, a gente falar sobre a Vênus na 10 e na 11, porque a minha fica exatamente ali. Fica da metade da casa 10 e no começo da casa 11. Então, eu mesmo passo na minha pele essa junção de energias, né? Que é você ter uma atração muito grande para desenvolver network, mas ao mesmo tempo você passar uma batalha de autoestima, porque geralmente uma casa 11 com Vênus, né? No meu caso é Libra, e que daí aumenta o aspecto social ainda da parada, fica uma coisa que você tem crises internas que não tem nada a ver com os outros, mas afeta a forma como tu se comunica com eles. Então, a Vênus na 11, aquela questão de dependência, aquela questão de ser people pleaser, aquela questão de se anular, de sentir que é inferior, de sentir que ninguém te escuta, aumenta muito aqui na casa 11, né? Então, aqui vai trazer muito mais à tona esses aspectos sociais da parada, né? Pode ser uma pessoa que é muito carismática, mas tipo assim, quando ela não tá a fim de conversar contigo, ela provavelmente vai se fechar, ela vai sair de perto, né? Lembrando que Touro e Libra são energias que a gente usa de referência para ler a Vênus, não é só elas duas, mas a gente usa elas como referência. Então, Vênus na 11, de forma geral, é um aspecto que vai te trazer facilidade em socialização. As pessoas vão gostar de ti, vão te achar carismáticas, vão achar tua voz bonita, vão gostar de trocar ideia contigo. Então, um aspecto bom. Agora, Vênus na 12, na casa do inconsciente, né, do subconsciente, na casa dos karmas de vidas passadas, nas lições que já foram saturadas na sua psique, que precisam de um refinamento, né? Casa 12 é um pouco mais sobre refinamento. Para ser sincero, a minha casa 12 é um aspecto bem difícil de entender, né? Se vocês quiserem e acharem legal, né? Podem botar aí nos comentários do YouTube ou me mandar no Insta, que está aqui também na descrição do YouTube e do Spotify. Podem me mandar se vocês querem ver sobre a casa 12, e a gente faz um episódio aprofundando. Mas é uma casa que é um pouco mais difícil de tu interpretar o que ela quer dizer, porque ela realmente é inconsciente. Então tu vai juntando pequenos fragmentos de informação até tu conseguir ter uma visão mais geral da tua casa 12, né? Ou até tu fazer uma leitura com alguém e a pessoa te falar alguma coisa, ou até tu escutar uma música e aquilo tipo explodir a tua cabeça, no sentido bom, né? Então, a Vênus na 12 vai trazer uma pessoa que ela é feliz no simples, eu diria, assim, usando uma gíria moderna. Ela é, primeiro, que esteticamente ela tem uma beleza natural. Ela é aquela pessoa que fica bonita sem maquiagem, assim, sabe? Se fosse pra usar uma metáfora. É a pessoa que
que sempre escolhe a roupa certa, é a pessoa que tem uma intuição muito aguçada, tem um senso de reconhecer a inveja dos outros de longe, tem um faro, né? Tem um faro assim para reconhecer maldade de longe, mas também para reconhecer um amor, reconhecer um ato que foi bonito, que foi carinhoso. Então traz essa beleza pro inconsciente do portador, né? Dessa Vênus na 12. Só que aqui na 12, gente, os aspectos negativos eles ficam alarmantes. Aqui a pessoa provavelmente depende muito de um parceiro, de um grupo de amigos. Ela vai estar sempre buscando uma aprovação, ela vai estar sempre... Ela parece que ela quer sempre atenção, sabe? É aquela pessoa que se ela começa a falar, tu já fica meio tipo... Eita, acho que ela quer ser ouvida, acho que essa pessoa não tem com quem conversar. Não é tão negativo igual eu tô falando aqui, tô dando um exemplo mais extremo, porque vocês conseguem analisar quanto vocês são assim, né, pra quem tem a Vênus na 12. Então, as características mais darks, assim, da Vênus vão ficar bem escancaradas aqui, porque é a casa do inconsciente, né, porque lá na 7 a gente ainda consegue identificar quando a gente é dependente emocional. Agora com a Vênus na 12, tu demora um tempo para entender que tu é dependente emocional, entendeu? Porque é um trabalho, como eu falei, que ele é que nem... Como é que fala? De grão em grão a galinha, o bico, sei lá, o papo. E daí tu vai entendendo que a casa 12 é sobre isso, é sobre tu ir relacionando... Vou dar um exemplo, né? A minha casa 12, ela é em Júpiter e em Escorpião. Então a minha casa 12 é em Júpiter e tem um Escorpião ali. Desculpa, eu falei ao contrário. A minha casa 12 é em Escorpião e tem Júpiter ali. Então é uma casa que tem, tipo assim, pouca informação na internet, tá ligado? Essa formação astrológica. Mas vai falar muito sobre proteção, sobre análise investigativa mesmo, autodestruição, crises, enfim, gente, um monte de coisa. Então, assim, pra mim é muito difícil entender se é uma bênção ou se é uma desgraça, sabe? É quase que uma corda bamba mesmo, a casa 12, por isso que é interessante, né, a gente continuar cada vez mais se antenando na astrologia, nos astros, no que está acontecendo no céu, ou pelo menos cuidando do nosso mapa astral, olhando ele, vendo, nossa, olha isso, se manifestou assim na minha vida, isso se manifestou assado. Então tudo depende de como que você vai estar interpretando as suas naturezas, né? E lembrar que é isso, a astrologia é um trabalho constante, é uma coisa que você tem que ir indo aos poucos no seu ritmo, né? Se você é autodidata igual eu, você tem que buscar ter disciplina nos seus estudos, porque quando você não tem uma aula, você não tem uma mentoria, você não tem um curso, eu não tô falando que você autodidata não é pra fazer isso, é pra você fazer isso sim, tá? Vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria, vai investir um pouco em você. Mas quando a gente é autodidata, e principalmente esse autodidatismo ele pode vir também de um lugar de empreendedorismo, né? Então a gente tem bastante coisa para cuidar e esquece um pouco assim dessa questão que aquilo só vai entrar na nossa cabeça se a gente estudar. Então, se você quer ler o seu próprio mapa natal, você vai precisar buscar umas referências, entender, tipo assim, essas pessoas aqui falaram sobre o mesmo assunto. O que eu entendi de todas? E o que eu sei que realmente é real e o que eu tô supondo sobre aquele assunto, né? Porque eu sinto que a gente não pode ser pretensioso, assim, na astrologia. Porque tudo é relativo, né? Tudo é óbvio, mas tudo também é muito relativo. Tudo depende de um aspecto, de uma quadratura, tudo depende da casa, tudo depende, enfim, de milhares de coisas dentro do mapa. Então, se você tem mais interesse de saber do seu mapa natal, das suas potências naturais, dos seus desafios naturais, principalmente, né? Do que você veio fazer, onde que seu dom está se manifestando, a sua missão de vida, você pode me chamar no meu Instagram, @LibraVeraTarot, ou
no arroba que está aqui embaixo, arroba João Libravera, e a gente marca aí uma leitura para você de mapa natal, que tá muito lindo, gente, tá muito completo, tá muito esclarecedor e com certeza vai ajudar vocês aí que estão entrando nesse mundo da astrologia, que querem entender um pouco mais de si mesmos e do mundo ao redor. Eu convido vocês que façam aí a leitura comigo. E por hoje vai ser isso, gente. A gente trouxe aqui algumas coisas da Vênus. Ainda tem muita coisa para falar, mas eu acho que deu para entender um pouco. A gente viu aí a Vênus nas casas e alguns aspectos dela. E é super interessante, tá, gente? Vocês verem realmente onde está a Vênus de vocês, como que a beleza de vocês se expressa, porque a gente é ser humano e a gente tem que ter autoestima, a gente gosta de ter autoestima. Isso traz dinheiro pra gente, isso traz diversas bonanças, né? Que a gente pode experienciar através dessa gratidão, através desse reconhecimento da própria luz. Então eu vou ficando por aqui, gente. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui e até o próximo episódio.